Muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma aula. Hoje nós estamos na aula número 6. É isso? É a aula número 6. Aula 6 desse aquecimento, dessa preparação para a nossa imersão em pinos intrarradiculares. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o trabalho restaurador. Óbvio, né? Nós estamos falando de pino e pino envolve o processo restaurador. Então, nós vamos fazer o trabalho restaurador em dentes tratados endodonticamente, é óbvio, mas eu quero que a gente analise quais são as mudanças pelas quais os nossos dentes passam com a evolução da idade. Esse é um tema super importante, por quê? Porque à medida que os nossos pacientes se tornam mais velhos, uma série de alterações ocorrem na estrutura dental e é perceptível o quanto a gente tem de índice de fraturas. Lembra que os principais problemas que nós temos em pinos, gente, é o seguinte: ou é fraturar ou é soltar, não é? Ou fratura ou solta. É lógico que ainda tem as lesões periapicais, mas eu tô tirando de cena isso porque eu quero focar com você no meu grande objetivo aqui. Nós não vamos focar em questões endodônticas, a não ser as periféricas que nos influenciam, mas o grande foco nosso aqui é justamente trazer questões que vão fazer você nunca mais ter pinos que soltem, nunca mais ter pinos que fraturem ou que fraturem a raiz, que você restaure em sessão única e, portanto, com o dobro da velocidade daquilo que você está acostumado, duplicando pelo menos a rentabilidade quando você fizer pinos aí no seu consultório. Então, tem uma série de estratégias importantes que você precisa saber, e essas estratégias passaram pela evolução de uma série de aulas que a gente já fez. Hoje, olha só, nós estamos aí na 1, 2, 3, 4, 5, nós estamos na 6ª aula. Amanhã a gente fala sobre a presença ou não de férula, será que ter ou não ter férula faz eu usar ou eu não usar pino, que pino que usa, essa questão toda. E no domingo, que é a pré-festa, né? No domingo a gente tem a aula sobre: será que a gente tem que usar 1, 2 ou 3 pinos? Qual é o que os estudos mais recentes têm nos mostrado, em dentes posteriores, obviamente, e como a gente tem que trabalhar em relação a isso. Então perceba que é uma evolução de raciocínio, justamente para a gente formar o seu grande quebra-cabeça, expandir o seu quebra-cabeça, trazer informações para que você tenha melhores maneiras de lidar com seus pacientes. Vejam aqui o seguinte, ó. Vamos começar direto com essa análise desse caso clínico. Opa, posso dar bicuda, né? É uma análise direta desse caso clínico aqui, mostrando para nós uma situação de uma raiz curva, uma raiz curta. Esse dente tinha uma coroa aí cimentada recentemente. Vejam ali, ó, uma coroa recém-cimentada. Consertei minha ponteirinha. Aham. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu cimentei esse caso, passado algum tempo, 1 ano, a peça soltou. E quando a peça soltou, o que eu reparei? Essa situação que nós estamos observando aqui. Essa paciente tem 66 anos. Então perceba aqui comigo a condição desse elemento que está fraturado. Uma coisa super importante, vejam, eu não estava conseguindo isolar muito bem porque a coroa praticamente foi para o beleléu, né? Então eu tinha aqui nessa situação clínica, ó, se vocês repararem aí no slide, o que nós estamos percebendo é uma câmara pulpar extremamente rasa e mais algumas características. O Marcos figura. Camisa branca com a luz ficou escala Blitz. Seu figura. Ó, então fraturou de uma maneira que levou embora o núcleo de preenchimento que eu havia feito sem pino. Nesse caso, né? Acho que já mostrei esse caso algumas vezes em outras oportunidades para vocês, mas eu quero trazer ao conhecimento algo novo que dá para você enxergar nisso aqui agora. Então perceba aqui comigo o seguinte: câmara pulpar rasa, beleza, dente posterior, eu poderia não usar pino como não usei da primeira vez, mas aí a fratura aconteceu. Por quê? Porque a qualidade de adesão não me parece tão boa.
Uma dentina que aqui nós vamos identificar várias características que tornam possível ou mais possível a fratura. Quem observa mais fratura em pacientes mais velhos? Comenta aí, põe um comentário aí. Eu já observei e tal, é mais comum. Põe aí pra gente começar essa discussão, esse aquecimento legal. O que eu tenho percebido? Cada vez mais isso, né? Em pacientes mais velhos, tendo maior chance de fratura corono-radicular, tá? Percebam então, ó, uma dentina, uma câmara pulpar rasa, uma dentina já esclerótica, ou seja, com maior dificuldade de adesão, ela aparenta um pouco mais ressecada do que uma dentina mais jovem, não é? Já judiada por todos os processos restauradores que ali passaram. Então vejam que essas são características importantes que nós vamos entender e diagnosticar agora por que isso aconteceu e quais as implicações no momento em que você for escolher o seu pino. Porque nós estamos aqui com o interesse de que você faça um pino e que ele dure bastante tempo. E nesse momento em que você faz e que ele dura bastante tempo, seu paciente pode ser que ele era jovem, mas ele ficou velho. E lá na frente aquilo que você fez é a mesma coisa, só que o dente não. E daí existe uma grande implicação. Uma grande implicação nisso, que pode tendenciar a maior chance de fratura ou não. E é isso que eu quero trazer, essa informação recém-nova, nunca vi isso em lugar nenhum, mas eu estudo um monte de coisa e caramba, isso aqui aterrizou. E a gente precisa conversar. Então vejam aqui, o que eu fiz nessa situação? Uma raiz curta, outra que já estava mais curva, então fiz a decisão por usar essa raiz, a raiz distal, normalmente a tradicional de se utilizar, preservando 4 milímetros de obturador apical, que me dava mais ou menos 7 milímetros ali. Peguei o pino, medi os 7 milímetros, fiz ali todo o trabalho, né? A gente já viu uma aula sobre isso, né? Dos preparos intrarradiculares e tudo, as brocas, etc. Essa coisa toda, com o interesse de desgastar o mínimo possível. Está ali já colocado. E aí, depois disso, vamos para a limpeza do canal. Lembra que eu já mostrei isso aqui para vocês, né? O quanto é importante a gente fazer essa limpeza, ó. Então tá aí o processo de limpeza. E daí a gente faz isso como? Eu tenho que fazer. A limpeza, ela tem relação com a cimentação que você vai fazer, né? Como aqui nós estamos fazendo uma cimentação autoadesiva, é pedra pomes, é DTA e hipoclorito, como a gente já viu. Cuidado para a sua pedra pomes não ficar lá empossada dentro do canal, então vai girando o seu motor depois que você fez a limpeza com a pedra pomes e essa escovinha e passa lá dentro, tá? Para você ir tirando ali, né? Removendo aquela pedra pomes de lá de dentro do canal e para não ter problema. Beleza, feito isso, vamos para o processo de cimentação. Esse caso eu utilizei o Calibre Universal, que é um cimento autoadesivo com MDP da Dentsply. Então fiz a instalação, a colocação e injeção do cimento lá com a ponteirinha. Lembra da ponteirinha de automistura que eu já falei para vocês? Ó, a Colibri, que tem aquela haste metálica. E aí você consegue injetar perfeitamente. Observem lá a injeção lá dentro do canal. Ó. Aí você preenche e depois que está tudo preenchido, aí que você vem com o seu pino e põe ele em posição. Ali já estou inserindo o pino, ó, quer ver? Ó? Vamos lá, cadê o pino? Cadê o pino? Ó, lá vai o danadinho, perceba que o meu pino já está cortado. Existe um estudo que mostra que ou você corta o pino antes ou você corta ele depois que o seu núcleo de preenchimento tiver sido realizado. Então anota isso aí. Não é o tema da aula, mas essas informações eu vou te passando porque elas servem aí para o seu dia a dia clínico, para o seu dia a dia do seu consultório. Beleza. E aí veja, o que eu tive que fazer nesse caso? Olha só que interessante. Eu quis aproveitar a própria coroa da paciente. Então, para eu aproveitar a própria coroa da paciente, o que eu precisei fazer? Após a limpeza ali, ó, fiz a cimentação, limpei, deixei tudo certinho.
começou um danado de um sanguinho ali, mas eu consegui controlar ele. E daí... Opa! E daí vamos aqui, ó. Apliquei um adesivo autocondicionante. Estou trabalhando em cima dessa dentina. Então, só dentina, não existe mais esmalte. Adesivo autocondicionante, esfrega bem. E depois fui aqui, se eu não me engano, nesse caso aqui estou usando o Prime Bond Universal. E aí depois apliquei um pouco de resina envolvendo e construindo a primeira etapa do núcleo de preenchimento, certo? Fiz essa primeira etapa, aí ó, agora com essa primeira etapa pronta, eu posso ajustar para a peça da paciente que soltou e encaixar ali. Então eu peguei a peça dela, você vai fazer isso, se acontecer isso no seu paciente você pode fazer, né? Então peguei a peça e tentei encaixar. Na hora que batia, eu ia lá e desgastava no núcleo. Batia, desgastava no núcleo. Batia, desgastava. Até que a peça desceu perfeitamente. Observa ao redor, tá tudo ok, tudo bacana. Só que agora o meu núcleo está magrelinho. E a peça, apesar de descer, ela está solta, ela está dançando. Então eu preciso reembasar esse núcleo de preenchimento. Novo adesivo aplicado. Aí aqui vocês estão vendo a resina sem polimerizar, aplicada em excesso. E agora, ó, o que eu vou fazer? Removi toda aquela resina que estava, cimento, aquela sujeira toda que estava aqui dentro da peça protética. Apliquei um gel hidrossolúvel para ela não grudar na resina que está lá no dente do meu núcleo de preenchimento. E com esse excesso do gel hidrossolúvel, eu vou com a peça e vou posicioná-la lá, ó. Posiciono, na hora que eu aperto, aquele excesso de resina que está ali colocado vai extravasar. Vejam, extravasou. Eu faço, lembra daqueles movimentos? Coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira. E aí, numa quinta vez, eu não sei porque eu adotei esse número, mas eu adotei 5 vezes e funciona. Então, façam 5 vezes. Põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira. Removi. Foto, ativei bastante. E aí agora, bastante significa 40 segundos por face. E agora eu vou com a broca remover esses excessos. Tirar esses excessos aqui dos lados todos, ó, remover tudo, deixar certinho. Olha lá, agora o núcleo de preenchimento está super adaptado. E agora eu posso ir com a peça, ó, e eu vou ter até dificuldade de inserir ou removê-la. Perceba que ela está, ó, super travada. Então agora eu tenho certeza que eu vou conseguir um nível de retenção legal para essa cimentação que eu vou executar a partir de agora. E aí fiz todo o processo de cimentação. É um dente que está ali, né, numa posição estranha, realmente. Essa paciente ainda está por outras reabilitações sendo executadas, mas pelo menos agora garantir que esse elemento está ali instalado, tá tranquilo. E isso tem quase 1 ano e meio, de 1 ano e meio para 2 anos. Foi no comecinho da pandemia que isso aconteceu. Então percebam que conseguimos fazer todo esse processo acontecer e acontecer bem. Agora, eu continuei mostrando essa sequência aqui apenas para que você percebesse como a gente pode lidar, como a gente deve lidar com um dente mais velho diante de um processo em que houve uma fratura. Ou seja, vocês perceberam que eu usei processos adesivos, cimentações adesivas, materiais que têm competência adesiva para tentar preservar um elemento que fraturou de uma maneira muito mais fácil do que fraturaria um dente mais jovem. Beleza, mas concorda? Nós estamos tratando a consequência do problema. E se eu tivesse esse entendimento antes, talvez eu tivesse feito esse pino antes de fazer um núcleo de preenchimento só em resina e desfavorecer aquele elemento com a fratura que ocorreu. Ainda bem que essa fratura ela não foi vertical, ela foi uma fratura horizontal. Mas se ela tivesse sido vertical já era, provavelmente eu perderia esse elemento. Hoje seria um implante.